Senhor? Amém. Tome licença, em nome de Jesus. Está ótimo. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, livro do profeta Abacuque. Quantos irmãos localizam o texto? Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor setorial, pastor Samuel, pela sua vida, pela sua família, justificar que a minha esposa não está conosco com a minha família, pois o pastor colocou ela como coordenadora das irmãs e hoje lá na congregação eu culto com as irmãs, então nós nos dividimos. Ela está lá dirigindo o culto, adorando, e nós estamos adorando a Deus aqui juntamente com os irmãos. Agradecer a nossa irmã Cris, Deus abençoe sua vida, sua família, juntamente com esses jovens, toda a coordenação, a todos os irmãos, amigos em Cristo Jesus desta casa, pois também sou filho desta casa, em nome do Senhor. Encontrar o livro do profeta Abacuque, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ler alguns versículos em alguns capítulos alternados, que são apenas 3 capítulos. Nós vamos ler o versículo 5 no primeiro capítulo. Depois iremos ler o versículo 1 e 2 no capítulo 2, e depois iremos ler o versículo 2 e o 17 no 3. Diz assim a palavra do bom mestre, o 5 do capítulo 1: Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contar. O 2, o 1 e o 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Capítulo 3, o 2 e 17. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Irmãos, eu quero ser objetivo daquilo que Deus colocou no nosso coração. Dia de domingo sempre a gente tem um tempo corrido na toda a programação do culto, então quero ser bem conclusivo naquilo que Deus falou comigo. Quando foi me feito esse convite, eu orando ao Senhor, falando com Deus a respeito daquilo que poderia falar com os irmãos aqui nessa noite, e já tinha essa palavra no meu coração, eu já até falei delas em outras ocasiões, mas a gente sempre volta, porque sempre tem algo novo para Deus nos mostrar diante de texto, o qual nós já lemos, pregamos, fazemos alguma coisa dentro daquele texto. Deus sempre tem algo novo a nos mostrar. E eu lendo esse livro mais uma vez, esse texto, vi a necessidade de nós falarmos um pouco a respeito de avivamento nos nossos dias atuais. Uma palavra tão atual, tão mencionada no nosso meio, tão desejada, tão esperada, mas que muitas vezes na sua íntegra não se entende o que verdadeiramente é avivamento. E Deus falava comigo que necessitava que nós trouxéssemos essa palavra aos nossos corações. Esse profeta Abacuque, pouco se sabe sobre a sua vida. A sua vida pessoal é muito obscura, porque o seu nome só aparece 2 vezes na Bíblia Sagrada, e é no seu livro. Nada mais se sabe sobre Abacuque, seus pais, seus familiares, mas nós só vemos esses 3 capítulos onde ele declara ou demonstra um pouco da sua personalidade, do seu caráter e do seu relacionamento com Deus. Eu acredito que entre nós aqui, não sei se tem
mas possivelmente tenha, se nós dessemos o livro de Abacuque na mão de um psicólogo, de alguém que estudasse comportamento de pessoas, e ele fosse traçar a vida deste profeta, possivelmente no capítulo 1 ele teria uma definição, no capítulo 2 ele teria uma outra definição, e no capítulo 3 ele chegaria a uma outra personalidade, uma mesma pessoa dividida em 3 capítulos com ações totalmente diferentes. No capítulo 1, quando olhamos para o profeta Abacuque, nós vemos um homem que questiona, um homem que é relutante, um homem que ouve a voz de Deus, mas está pronto a perguntar o porquê, o para quê, o que é isso, o que é aquilo. No capítulo 2 nós vemos uma pessoa que se converte, parece que está numa direção e Deus mostra uma outra direção para ele, e ele agora está convencido pelo Senhor que a direção que Deus tinha para ele era melhor. No capítulo 3 nós vemos um homem que se torna um verdadeiro adorador, a ponto de declarar que independente das circunstâncias, ele tinha satisfação e prazer na alma de dizer: eu te adoro, Senhor, eu te louvo, tu podes fazer o que quiser da minha vida, tu podes trabalhar no meio da minha nação, porque tu és Deus e nós somos servos. Note que há essas mudanças na vida de Abacuque em apenas 3 capítulos. Isso não foge muito do que é a nossa vida espiritual. Na carreira espiritual, muitas vezes começamos de uma forma, traçamos, ou alguém traça em nós uma personalidade, uma perspectiva espiritual. Conforme o tempo passa, muitas coisas se mudam. E verdade é que uns mudam para bem, para melhor. Uns chegam a ter vantagem, chegam a se aproximar mais de Deus, outros mudam de uma forma negativa. E o desejo de Deus é que sempre tenhamos mudança, mas que essas mudanças provoquem em nós uma proximidade maior com esse Deus que nos chama para um verdadeiro relacionamento. O nome desse profeta no original é aquele que abraça. Jerônimo, que traduziu a Vulgata, que é a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, no ano 340 alguma coisa, diz ele que essa expressão, aquele que abraça, era porque ele lutava pela nação. Ele não estava satisfeito com o estado que estava vivendo o povo de Judá. Em 722 a.C., a Síria vem e subjuga agora os seus irmãos. O reino do norte é levado pela Síria e não voltam mais. Está o reino do sul observando tudo isso. Eles foram levados por causa da desobediência, porque não entraram em um padrão espiritual, o qual Deus o convidara dia a dia para eles estarem diante da presença do Senhor. Só que Judá, vendo isso, não aprendeu e não tomou o cuidado de fazer tudo conforme Deus queria. Este profeta é contemporâneo de Jeremias. Jeremias é a última voz profética para a nação de Judá. É aquele que pede para o Senhor transformar a sua cabeça em uma rocha cheia de lágrimas, para que ele pudesse chorar o dia todo pelo declínio espiritual daquela nação, porque ele via que não tinha mais esperança. E ele é contemporâneo desse profeta. Então a situação era deplorável espiritualmente, o juízo era eminente. Ele começa esse capítulo 1 dizendo assim: Senhor, até quando gritareis e tu não me salvarás? Até quando direis violência e tu não me escutarás, Deus? Olha o que está acontecendo no meio da minha nação. A injustiça opera, o litígio é levantado, a lei afrouxa, as pessoas que têm poder não respeitam aqueles que têm menos poderio, há uma desorganização social. Pai, faz alguma coisa, intervir no meio da nação de Judá. Ele é um profeta que tem a característica, irmãos, de não trazer uma mensagem de Deus para o povo, mas ele pega a situação da sua nação e apresenta ela diante de Deus, esperando que Deus tome uma ação. E agora Deus se levanta do seu trono e vai falar com Abacuque, e ele começa se expressando nesse versículo
versículo de número 5. E é interessante que quando ele diz isso aqui que lemos no versículo 5, Abacuque fica até emocionado, pensando que vai vir uma boa ação desse Deus poderoso para com aquela nação. Mas Deus estava dizendo assim: olha, eu vou fazer uma coisa tão terrível no meio dessa nação, que aqueles que verão não crerão, e quando for contado, as pessoas não darão crédito. Eu levantarei os caldeus, que verão ferozmente como cavalos velozes no meio dessa nação. Agora o profeta fica triste e começa a relutar com Deus. Ele pede uma ação de Deus, e quando Deus diz que vai agir, ele agora não está contente com o que Deus pretende fazer no meio da nação de Judá. É mais ou menos nós pedimos para Deus trabalhar em uma causa nossa, e quando Deus começar a mover, começar a agir, você dizer: Deus, não tem uma outra forma de fazer. Quem é Deus? É nós ou Ele? Quem é Deus? Abacuque ou Ele? Ele é Deus. Então Ele sabe trabalhar, Ele sabe fazer, Ele sabe agir. Abacuque está questionando aquilo que Deus vai fazer, porém Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle de Judá, que vai ser julgada. Deus está no controle dos caldeus, que vai vir e vai saquear a cidade. Sabe o que é isso? É um Deus que não perde nada do seu controle. É um Deus que tudo está debaixo das suas potentes mãos, e Ele opera no meio do seu povo. Esse profeta agora começa a ficar triste com a realidade que Deus mostra para ele, e ele tenta convencer Deus que Deus estava errado naquela situação. Talvez você já passou por isso, Jó, obreiro da casa do Senhor. Talvez você tentou mostrar para Deus que tem outras alternativas de Deus fazer, e aquela não é a melhor. Ele diz: Deus, como que o Senhor pega alguém que é mais pecador do que nós para nos subjugar? Ele está dizendo: não, Senhor, tem outra forma de o Senhor julgar Judá, tem outra forma do Senhor agir nessa nação. Só que Deus sabe o que está fazendo, meu querido. Ei, sossega, descansa, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus. Às vezes você não está vendo uma alternativa, uma saída, parece que as coisas não estão colaborando, mas é que você não está entendendo. Mas Deus está movendo tudo para dar vitória ao seu povo, em nome de Jesus. Ele tem uma série de interrogações, porém Deus não dá uma justificativa para Abacuque. Sabe o que Deus dá para ele? No capítulo 2, Deus dá uma visão. Porque muitas vezes queremos uma justificativa, Deus tem uma nova visão para nós, porque Ele não precisa se justificar, você precisa ver a ação de uma forma diferente. Você precisa entender que Deus está agindo, e no momento certo a vitória virá para a glória do Senhor nosso Deus. A palavra avivamento, que tanto se fala dentro desse texto de Abacuque, talvez, irmão, seja a ideia mais fracassada dentro desse livro, seja a palavra avivamento, mas é tido como base em muitas pregações para avivamento. Não que não possa, lógico que pode. Quem tem criatividade de Deus tem que pregar mesmo e falar aquilo que Deus manda, mas o que menos acontece aqui nesse contexto é avivamento. O que ele ora não acontece, o que ele tanto deseja não acontece. Mas sabe o que eu acho lindo da parte de Deus? É que a nação de Judá não vive o verdadeiro avivamento, mas o profeta vive. A nação de Judá não tem um avivamento coletivo entre si, mas aquele que está ouvindo a voz de Deus, ele vive. Ei, nessa noite basta só um, que se estiver ouvindo a voz de Deus aqui nessa casa de oração, se não houver um avivamento coletivo, se tiver o Espírito Santo do Senhor se manifesta, e a glória do Senhor toma esta casa em nome de Jesus. Esta palavra, deixa eu correr o tempo fora. Esta palavra avivamento no original é tornar a vida. Simplesmente isso, ou profundamente isso. Eu acho uma das palavras mais profundas que eu encontro na Bíblia Sagrada é tornar a dar vida. E às vezes está tão desassociado do seu significado original, irmão. Quando eu peço avivamento, eu estou pedindo para Deus me dar força naquilo que eu perdi força.
Eu estou pedindo para Deus me dar uma nova perspectiva naquilo que eu não consigo mais enxergar. Eu estou dizendo: Deus, aviva a minha expectativa diante da tua volta, aviva a minha expectativa diante dos milagres, Pai. É tornar a dar vida. É a pessoa que perdeu fé e Deus dizer: você vai tornar a ter fé. É a pessoa que deixa de crer e Deus dizendo para ele: você vai voltar a crer. É a pessoa que deixa de trabalhar na obra e Deus diz assim para ele: eu vou te avivar. Você vai voltar a fazer a obra, porque o avivamento do céu, ele torna você para uma atividade. Veja algumas expressões dos nossos pais da igreja, ou de alguns grandes líderes a respeito do avivamento. Billy Graham disse que todo avivamento da história deu ênfase à santidade de Deus, e muitas vezes não é isso que nós vemos. Não existe avivamento verdadeiro que não dê ênfase à santidade daquele que comanda a igreja. Se o avivamento não revela que Deus é santo, isso não é avivamento. Ele ainda diz mais, Billy Graham, diz que avivamento não é alguém pegar um tambor, descer a rua gritando, mas é alguém subir o Calvário em lágrimas e agradecendo aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Tem muita gente associando avivamento a barulho, a uma série de coisas. Todo avivamento tem um movimento, mas nem todo movimento é avivamento. Existe um movimento, mas esse movimento é causado por Deus. E essa característica nós vemos ali no capítulo 37 de Ezequiel. Ela é bem clara. Ali existem os 3 pilares fundamentais para um avivamento, que eu gostaria de falar com você nesta noite, mas eu sei que o tempo não vai permitir. Então a gente vai até onde Deus determinar para nós aqui. Nós vemos ali no capítulo 37 de Ezequiel, Deus pega aquele homem espírito, leva em um certo ambiente. Aquele ambiente era apavorante. Leva ele diante de um cemitério coletivo, ou seja, ossos lançados sobre a terra. Não tinha ali túmulos, mas estavam todos expostos. Ele olha para aquele ambiente. A Bíblia não diz que ele usou de expressão, mas eu acredito que ele tremeu na base. Ele dizendo consigo: o que Deus quer de mim aqui neste vale de ossos secos? Ninguém vai para um cemitério, irmãos, fazer festa. Ninguém vai para um lugar onde as pessoas estão sendo sepultadas com alegria, rindo, gritando. Não, as pessoas vão lamentar, as pessoas vão fortalecer aquelas que estão chorando. E Ezequiel é colocado, e ele está sozinho, unicamente a presença do Pai com ele. E agora o Pai pergunta para ele, diz: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Coisa que não estava na capacidade do profeta responder. Ele é inteligente, ele transfere a pergunta para Deus e diz: tu o sabes, Senhor. E Deus diz assim para ele: eu sei, mas eu vou te dar a receita. Agora você tem coragem de fazer, porque a receita Deus não dá. Eu quero saber se nós temos coragem de colocar em prática aquilo que Deus nos manda fazer. E Deus diz assim para Ezequiel: profetiza, filho do homem. E ele diz assim: como me mandaste, profetizei. Ou seja, dentro de um avivamento tem que ter palavra. Se não tiver palavra, não identifica-se com o avivamento verdadeiro. Deus poderia levantar aquele profeta lá e dizer assim: olha, os ossos vão reviver. Não, mas Deus diz assim para ele: profetiza o quê? Profetiza a palavra. Todo avivamento é fundamentado na palavra. É necessário que a palavra do Senhor seja a base para o nosso avivamento, em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: cega-se a erva, seca-se as flores, mas a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim para ele: ei, não aparte da tua boca o livro desta lei, para que tu irás bem e fará prosperar o teu caminho e tu terás sucesso. Isso é ênfase de avivamento.
avivamento. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é avivamento fundamentado na palavra de Deus. Se você vai em algum ambiente e você vê questões de avivamento e não tem palavra, pode ter certeza, é uma lâmpada que está acesa, daqui a pouco apaga. Mas aquele que está fundamentado na palavra, vem trevas, vem tempestade, o céu se fecha e ele está aceso, porque tem a palavra de Deus que alimenta a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, Jeremias no capítulo 20, versículo 9, ele diz assim, ele começa a fazer um questionamento com Deus no capítulo 20, dizendo que Deus iludiu ele, porque ele tem uma decepção ministerial. Ele prega e as pessoas não aceitam a sua pregação, Jó. E ele tem uma decepção profunda. E ele diz assim: Senhor, por que me iludiste? Por que me dilubriaste? Mais forte é esta palavra dentro de mim, que arde como um fogo, corrói os meus ossos, e eu não consigo deixar de falar, eu não consigo deixar de anunciar o teu nome. Sabe o que é isso? A palavra é como um fogo dentro de nós, por isso é sinônimo de avivamento. A palavra dentro de nós queima como fogo. O fogo do Senhor arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Charles Filho disse que sem muitas lágrimas e sem muito choro não há avivamento. Olha que interessante. Parece que a geração com a qual nós vivemos, ou alguns movimentos, entendem o contrário. Para ter avivamento não precisa ter lágrimas, não precisa ter oração, não. Olha, a expressão dele não é bíblica, é uma ideia dele, é uma opinião de um homem humano como nós, mas um homem cheio do Espírito Santo. Ele diz que sem muitas lágrimas e sem muita oração não alcançaremos avivamento. Isto é uma realidade. Quando eu choro por uma causa, quando eu dobro meu joelho aqui como a jovem leu em um dos seus versículos, por esta causa me ponho de joelho, ou seja, quando eu me ponho de joelho, o céu se responsabiliza em agir em meu favor, em seu favor, em favor da igreja. Isso é característica de um grande avivamento de Deus para com as nossas vidas. Outro grande homem de Deus, o seu chefe, ele disse que avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não tem avivamento. Se alguém bate no peito e diz: sempre fui perfeito, Deus, e não tenho do que me arrepender, provavelmente você nunca vai alcançar um verdadeiro avivamento do Senhor. Agora, se você tem coragem de bater no seu peito e dizer: Deus, me perdoa, eu estou arrependido, eu quero uma metanoia, eu quero uma transformação, eu quero uma mudança, Deus diz: esse daí verdadeiramente merece avivamento do céu. Sabe por quê? Porque ele conhece entender que ele é pó, que a sua estrutura é pó. Eu sou o Todo-Poderoso, é eu que uso ele. O conteúdo valioso é o meu Espírito Santo, e ele é vaso para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Outra expressão interessante que eu achei, ele diz que avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo que está prestes a se tornar um cadáver. Olha que expressão forte. É o Espírito Santo enchendo um corpo que está prestes a se tornar um cadáver. Talvez essa expressão aqui ela não se concretize na forma física, mas na forma espiritual. É o Espírito Santo renovando as forças de quem está prestes a desistir, a largar tudo. Ao jovem que veio nesta noite dizendo: Deus não fala comigo, Deus não tem planos para a minha vida, Deus não tem promessas a fazer. Alguém que chegou aqui nesta noite dizendo: Deus não se interessa com os meus problemas, Deus não está disposto a realizar o meu milagre. Eu quero te dizer nesta noite, em nome
do Senhor Jesus Cristo, Ele se preocupa sim, Ele está disposto sim, e através do verdadeiro avivamento, o teu milagre vai chegar, as promessas virão, a realização do Senhor se cumprirá na tua vida, para a glória de Deus Pai. É interessante, irmãos, esse profeta relutante, ele fica com medo agora da situação que Deus apresenta para ele, porque Deus vai agir. 586, os babilônicos vêm e cumprem tudo aquilo que Deus tinha falado para com aquela nação. Ele vem, destrói ali Judá, eles põem abaixo o templo, era algo que eles tinham como imaculado, como santo, como sagrado, intocável, irreparáveis. Só que Deus muda a perspectiva daquele povo. Era 3 esperanças que existia dentro de Israel, contrariando as profecias de Jeremias e de Abacuque. Eles pensavam que uma aliança com o Egito, Babilônia não podia fazer nada contra eles. Eles pensavam que por causa da aliança davídica lá atrás que Deus tinha feito com o Judá, eles também não sofreriam nada. E eles pensavam que por ter um templo em Judá, aquele magnífico templo que Salomão tinha construído, que a glória de Deus tomou aquele lugar, eles pensaram: olha, nós temos o templo, dentro da nossa nação nós temos Deus, ou seja, Deus está dentro deste templo, qualquer um que chegar aqui vai ter que se haver com Deus. Era uma ideia falsa, irmão, porque eles não estavam de acordo com aquilo que Deus queria da vida de cada um deles. Eles não estavam fazendo aquilo que Deus esperava que eles fizessem. É tanto verdade isso que no capítulo 2 de Jeremias, Deus dá uma cobrança para aquele povo e diz assim: eu tenho 2 coisas contra vós. E Jeremias diz e soa com as suas palavras proféticas e diz: eu tenho contra vocês que vocês me deixaram fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, ou seja, lugares aonde junta água suja, aonde tem contaminação. Quando fala de fonte de água viva, irmão, é fonte renovável, não é água parada, é água que está em movimento, não tem como se contaminar, não tem como adquirir bactéria, porque existe um fluxo, existe um movimento. Isso é o que Deus é para nós, fonte de água viva, está se movimentando em nossa vida, em nosso ministério, em nossas causas, dizendo: eu sou contigo, eu faço, eu opero, eu cumpro, porque eu sou Deus. Ele chega no capítulo 7, ao sermão do templo. Jeremias se coloca na porta do templo, as pessoas estão entrando para adorar, ele coloca o pé na entrada, e antes que as pessoas entrem, agora tem um porteiro, esse porteiro é profeta, e as pessoas que entram para o culto, ele diz: olha, vocês estão entrando aí, estão louvando, mas não estão louvando com o coração, vocês estão simplesmente louvando com a boca, vocês estão aí dentro do templo, mas não têm essência de avivamento. Por isso eu virei e subjugarei essa nação. Deus estava tentando fazer com que aquele povo entendesse a sua realidade espiritual, mostrando para aquele povo que eles precisavam de um verdadeiro avivamento. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender nos nossos dias atuais. Nós precisamos de avivamento, é uma necessidade urgente, nós precisamos ser avivados. Não tem aqui super-heróis, não tem aqui super-crente, mas tem pessoas que são dependentes e necessitados da ação desse Deus Todo-Poderoso. Eu já vou concluir, já deu meu horário. Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, porque fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará em seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, este receberá a bênção do Senhor. Esta é a geração do Deus que te busca, ó Deus de Jacó. Vem a expressão mais linda que o salmista revelou nesse salmo: levantai-vos, ó porta, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte na batalha,